Eu saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A minha saudação também para os irmãos que estão em casa, nos acompanhando através do Facebook. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler do versículo 36 até o 39. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 até o 39. É a palavra que Deus, nessa noite, Ele escolheu para falar aos nossos corações. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias lhe chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Podeis tomar o vosso assento no nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa noite eu já começo essa palavra com uma pergunta: como que está o nosso altar? Como que está o nosso altar? Nós olhamos para esse texto e nós vamos ver que Elias, ele viveu num tempo de apostasia. Os filhos de Israel tinham deixado a adoração ao verdadeiro Deus e tinham voltado o seu culto a Baal. E Deus levanta o profeta Elias como seu porta-voz na terra, e Elias então, ele conclama toda a nação, todo o povo, e eles se reúnem ali no cume do Monte Carmelo, e ele faz então um desafio, e ele diz: olha, se Baal verdadeiramente é Deus, ele vai ter que responder com fogo, mas se o Senhor é Deus, ele vai nos responder. Então ele fez esse desafio e se apresentaram então todos os sacerdotes de Baal, que eram no número de 400 sacerdotes de Baal, que comiam da mesa de Jezabel. Só que eu quero chamar a tua atenção, para você que está aqui presente, para você que está aí em casa, que Baal, ele significa na Bíblia Sagrada Senhor. O nome Baal significa Senhor, era um Deus fenício, e Israel tinha voltado a sua adoração a esse falso Deus por causa de Acabe e por causa de Jezabel. Então deixaram a verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus e passaram a adorar a Baal. Só que quando nós falamos de Baal, não existia só um Baal, existia vários Baals, eram chamados Baalins. Existia Baal Zephon, Baal Zebub, existia Baal Peor. Então existia diversos Baal. Então o povo de Israel tinha se voltado à adoração aos diversos Baal, chamados Baalins. E trazendo essa palavra, meus queridos, para o dia de hoje, nós vamos ver que isso ainda continua acontecendo. Porque eu tenho descoberto que tudo aquilo que se assemelha de nós, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, é o Baal que está sobre a nossa vida. É um falso Senhor que tem que ser derrubado por terra. É um falso Deus a qual nós estamos servindo em vez de servir ao Senhor nosso Deus. E tem muitos hoje dentro da igreja, muitas das vezes até mesmo enganados, achando que está servindo a Deus, mas se fazer um autoexame da sua vida espiritual, vão descobrir que estão servindo a Baal ainda. Por quê, pastor? Porque estão servindo a sua vontade, muitas das vezes estão servindo ao dinheiro, muitas das vezes estão servindo os bens materiais, muitas das vezes estão servindo o seu próprio ego, e quando algo se assemelha, quando algo toma o lugar de Deus, é o Baal que precisa ser derrubado. Então o Baal é
imagem de escultura, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é Baal, precisa ser derrubado. E Elias então ele diz, olha, pergunta para o povo de Israel, está aí no versículo 21, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Ele chama a atenção do povo e diz, olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Porque o povo de Israel estava assim, quando o negócio apertava, eles buscavam a Deus. Quando o negócio aliviava, eles voltavam a servir a Baal. E hoje é diferente? Não é. Está cheio de pessoas hoje dentro da igreja que quando o negócio arrocha, a pessoa vem para a presença de Deus. Quando a enfermidade bate a porta, a pessoa busca Deus. Quando a necessidade financeira bate a porta, a pessoa busca Deus. Muitas vezes é um problema no casamento, muitas vezes é um problema na família, e a pessoa ela busca a Deus. Mas quando o negócio melhora, quando o negócio alivia, aí a pessoa volta novamente para o mundo, aí volta para a cachaça, aí volta de tomada número 1 a 51 novamente, aí volta para o cigarro, aí volta para as drogas, aí volta para o adultério, aí volta para a prostituição. O que é isso? É que Baal está dominando a vida dessa pessoa ainda, não foi liberta ainda. Abraço tem que comandar a baixeias. Então Baal ele está de pé ainda na vida de muitos. Jesus mesmo disse, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão agradar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o Deus da riqueza. Então ele próprio disse que nós não podemos servir a dois senhores. Então tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida é um falso Deus, é um falso Senhor, é Baal e precisa ser derrubado. Então às vezes é o nosso próprio ego. Se eu vivo para fazer a minha vontade, que serve de Deus que eu sou? Aí eu não vou para a igreja hoje porque está frio. Estou fazendo a vontade de quem? Relógio desperta de madrugada, 3 horas da manhã, e está friozinho, né? 3 horas da manhã. Friozinho. Então, às vezes, você acorda, não vou levantar porque está frio, está gostosa a cama. Está fazendo a vontade de quem? Tua vontade, ou seja, você está servindo ao seu próprio ego. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. A cada dia nós devemos tomar a nossa cruz e morrer nela. A cada dia eu tenho que matar as minhas paixões, os meus desejos carnais, o meu velho homem, porque se eu deixar a minha carne me dominar, eu já não moro mais, eu já não leio a Bíblia mais, eu já não venho para a igreja mais. Por quê? Porque o meu ego está se assinurando de mim. Então isso é muito sério, irmãos. Nós vemos aqui que Elias ele estava pedindo uma resposta de Deus, e tem muitas pessoas hoje lá para Comandaia pedindo resposta de Deus, só que o céu está cerrado, o céu está fechado, o céu parece de bronze. Quando muitas pessoas oram pedindo uma resposta e Deus não manda a resposta, sabe por quê? Porque existe Baal ainda. Veja que Elias estava pedindo uma resposta. Ele disse, olha, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Como que nós conhecemos que nós servimos a um Deus verdadeiro? É porque nós oramos e Ele nos responde. É isso que o apóstolo João vai falar na sua carta. Olha, se nós recebemos as coisas que temos pedido, é sinal de que Ele nos ouve, é sinal de que nós temos, aleluia, confiança junto a Ele de receber as petições que nós fazemos a Ele. Você ora, Ele te responde. Você busca, Ele vai dar a resposta para você. Então nós vemos Elias aqui buscando uma resposta, mas aqueles 400 profetas de Baal estavam buscando uma resposta também. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles colocam ali 2 bezerros. Os profetas de Baal, eles começam então a orar a Baal primeiro, e eles oram desde manhã até o meio-dia, e nada de Baal responder. Chegou o momento que eles estavam se ferindo, cortando-se com facas, o sangue deles estava escorrendo sobre o altar, e nada de Baal responder.
E Elias até mesmo zombava dele. Chegou o momento que Elias se encheu com aquilo e diz: olha, basta. Mas nós vamos aprender nessa noite, meu querido irmão, várias coisas aqui com Elias. Se você quer a resposta de Deus, você que está em casa, se você quer a resposta de Deus, você tem que seguir os princípios da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus, ele começa a partir do versículo 30. Olha o que Elias fez. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, se você quer ter resposta de Deus, se você quer que Deus te responda, a primeira coisa, o primeiro processo, nós temos que reparar o nosso altar. Como que está o nosso altar? Tem muitas pessoas aí que o altar já está em ruínas. Altar fala de vida de adoração, altar fala de vida de intimidade, altar fala de vida de busca, altar fala de vida de sacrifício. Tudo isso representa o altar. Então Elias, o que ele fez? Ele reparou o altar do Senhor, porque o altar do Senhor estava abandonado, o altar do Senhor estava quebrado. E eu entendo a mesma coisa aqui. Se nós queremos ter a resposta de Deus, nós devemos reparar o altar da nossa vida. Como que está a minha vida como altar? Será que eu tenho vida de adoração? Será que eu tenho vida de intimidade com Deus? Será que eu tenho uma vida de busca? Aleluia! Será que eu tenho orado? O Senhor tem me respondido? Ou será que o meu altar está em ruína? Eu já não oro mais, eu já não busco mais, eu já não jejuo mais. Eu pergunto: qual foi a última vez que você jejuou? Aí tem a resposta. Cadê o teu sacrifício? Altar é lugar de sacrifício também. Entenda uma coisa, irmãos: Deus, ele age na esfera sobrenatural. Mas antes dele agir na esfera sobrenatural, nós devemos fazer a nossa parte, que é no âmbito natural. O fogo é Deus que manda, mas reparar o altar é você que tem que reparar. Somos nós que temos que reparar o altar. Para que o fogo desça, Deus é que manda o fogo, mas o altar, quem tem que reparar somos nós. É eu que tenho que me examinar, é eu que tenho que ver como que está a minha vida espiritual, para ver se não tem nenhuma pedra fora do lugar. Você vê que Elias, aleluia, o que ele fez? A palavra do Senhor diz que ele toma 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, e ele repara o altar do Senhor, ou seja, ele colocou as pedras no seu devido lugar. Então eu entendo que no nossa vida espiritual não é diferente. Existem muitas vezes coisas que estão fora do lugar na nossa vida. Para que o sobrenatural de Deus aconteça, nós temos que reparar o nosso altar, nós temos que fazer aquilo que é natural, para que Deus venha fazer o sobrenatural. Reparar o altar é natural, mas o terceiro fogo é Deus que manda, é o sobrenatural de Deus. Mas antes do fogo descer, antes de Deus operar o sobrenatural, eu tenho que fazer a minha parte. Fala para esse irmão: você está disposto a fazer a tua parte? Então ele reparou o altar. Então, sem reparar o altar, não tem como o fogo descer. Sem reparar o altar, não tem como ter resposta. Tem pessoas que estão aí amargando a derrota. Por quê? Porque o altar está quebrado, o altar está em ruínas, tem coisas fora do lugar. Veja que as pedras estão todas elas espalhadas. E nós vemos que Elias teve que ajuntar e colocar em ordem. Tem muitas pessoas hoje, Labracanta, Labanaia, para que Deus venha mandar a resposta do alto, tem que colocar a vida em ordem. A vida está desarrumada, a vida está desajeitada, a vida está de qualquer jeito. Quer ter resposta, não vai ter resposta enquanto não se consertar. Ah, pastor, está forte, mas essa palavra. Estou preocupado se você está gostando ou não. Vou anunciar o que Deus não dá. De inteirinho Deus falando comigo sobre essa palavra hoje. Tem coisas fora do lugar. Eu entendo, meus amados irmãos, que, aleluia, se nós queremos receber a resposta de Deus, nós temos, aleluia, que estar preparando o cenário para a nossa vitória. Nós aprendemos isso com vários homens de Deus. A palavra de Deus vai dizer acerca do pai da fé chamado Abraão. Abraão estava peregrinando na terra de Canaã, seguindo a ordem de Deus. Deus disse a Abraão: percorre essa terra no seu comprimento, percorre agora na sua largura.
Betel, ele levantava um altar de adoração a Deus, ele sacrificava um cordeiro em adoração a Deus, ele ia depois para os carvalhais de Mane, e lá ele levantava um altar de adoração a Deus também, ele ia, aleluia, para outras partes, aleluia, para Belém, e ali ele levantava também um altar de adoração a Deus, ou seja, aonde quer que Abraão ele fosse, o altar estava de pé, o altar estava em ordem, ele tinha vida de oração, ele tinha vida de sacrifício, ele tinha vida de busca, por isso quando ele falava, Deus respondia. Olha para esse irmão assim, você quer ter vitória, resposta de Deus, levanta o altar. É muito simples, irmãos. É claro que eu estou falando aqui no sentido espiritual, estou pedindo para você ir lá e colocar um monte de pedra e sacrificar um cordeiro, não. Hoje você é o altar, hoje você é o sacrifício também. Tudo que aconteceu com Israel na antiga aliança representava a nova que viria, uma aliança muito mais superior que é a que nós vivemos. Hoje você é o sacerdote, hoje você é o altar, hoje você é o sacrifício também. Tudo se cumpre, tudo se resume em você. Você é a oferta, você é o altar e você é o sacerdote. Então o altar ele representa a nossa vida de adoração, a nossa vida espiritual. Se nós queremos ter a resposta de Deus, nós temos que estar preparando, aleluia, o cenário da resposta, o cenário da nossa vitória. Foi isso que Elias ele estava fazendo. Como eu disse, o altar ele representa a vida de sacrifício. Irmãos, o povo de Deus hoje não quer sacrificar, não. Não quer sacrificar. E uma das coisas que Deus já tem colocado no meu coração, irmãos, quando voltar ao normal, aí o negócio vai mudar. Vai mudar. Vai ser meia hora de oração antes do culto. Meia hora. Ah, mas tem muitos que vai chegar nessa hora, problema dele. Mas vai ter gente orando aqui. Vai ter gente orando. Porque eu venho de um tempo, eu creio que muitos vêm de um tempo que era meia hora de oração antes do culto. E o que acontecia? Deus batizava com o Espírito Santo, aleluia, curas aconteciam, aleluia, maravilhas, Deus operava no meio do povo dele. Por quê? Porque tinha altar de adoração, tinha altar de busca ao Senhor. Diferente de hoje. Então tem muitos hoje que não querem se sacrificar mais. Muitas vezes dobra o joelho, 5 minutos o joelho começa a doer, já não consegue mais. Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Se você tem um problema físico, é claro que é compreensível. Mas tem pessoas que têm a saúde boa, a saúde completa, e nem sequer passa 5 minutos de joelho orando, buscando. Qual que foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar para o teu marido, para orar para o teu esposo, para orar para os teus filhos? Como que você quer a resposta de Deus? Como que você quer que o fogo de Deus desça, se não está tendo sacrifício? Em primeiro lugar, reparar o altar, mas tem que ter sacrifício também. Deus não manda fogo sobre o altar que não tem sacrifício. Vou repetir: Deus não manda fogo sobre altares que não tem sacrifício. Eu já falei várias vezes, parece que eu fico sendo repetitivo, mas não estou sendo repetitivo. A salvação é de graça, mas se você quer ter vitória custa caro, tem que pagar o preço. Se você quer a unção de Deus, tem que pagar o preço. Se você quer ser um homem usado por Deus, tem que pagar o preço. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que levantar de madrugada, tem que subir os montes. Você fala de ir para o monte hoje, irmão, tem pessoa que dá risada da tua cara. Pastores hoje, tu fala que vai no monte, tem pastor que dá risada na tua cara, irmão. Ah, eu oro em casa mesmo. Dá vontade de falar assim, rasga da tua Bíblia, aquela parte que Jesus subiu o monte e ele passava a noite inteira em oração. Jesus ele tinha casa, por que ele não orava na casa dele? Se ele sendo santo, se ele sendo filho de Deus, ele nos deixou exemplo. Quantas madrugadas inteiras Jesus passava no monte orando, muitas vezes sozinho. Já teve situação na minha vida, está aí minha esposa, que eu fui para o monte sozinho. Eu e Deus, no meio daquela escuridão. Era um momento de
difícil, mas Deus bradou, Deus deu resposta, o milagre aconteceu. Então, meu amado irmão, tem que ter sacrifício, tem que ter vida no altar, tem que ter, aleluia, separação. Você vê que Elias, ele repara o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que ele faz um rego em volta daquele altar. Ele manda encher com 12 cântaros cheios de água. Olha para você ver, irmãos, eles estavam em cima do monte Carmelo. Você acha que lá em cima do monte tinha água? Não. O que eles tinham que fazer? Descer lá embaixo. E além de tudo, estava tendo uma seca aí. Descer lá embaixo, pegar a água lá de baixo e levar lá em cima. Olha para você ver o sacrifício. Derramou água sobre o sacrifício, sobre a lenha, e encharcou tudo de água. Humanamente falando, aquilo era loucura aos olhos do homem. Eu creio que quando os profetas de Baal viram Elias fazendo aquilo, falou: esse homem está doido. Como que vai pegar fogo em lenha encharcada de água, irmão? Como vai pegar, irmão Cristiano, irmão Valdomiro? Não tinha como. Mas Deus, aleluia, ele faz isso para mostrar que ele é Deus. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus não há impossíveis. Então ele fez tudo isso para mostrar que Deus, ele age na esfera do impossível mesmo. É quando você acha que não tem jeito, é quando você olha para a tua vida, parece que as coisas estão ao contrário, parece que vai não estar dando certo, mas você tem fé que vai acontecer, você tem vida no altar, o teu altar está reparado, o teu altar tem lenha nele, o teu altar tem sacrifício. É aí que Deus vai mandar a resposta, é na área do impossível mesmo, para mostrar que ele é Deus na tua vida e para que todos venham ver que ele é o teu Deus. Porque, irmãos, Deus agir no natural, isso é muito fácil. Até você age no natural. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai apanhar a mão. Deus não vai apanhar a mão. Deus não deu a ordem: vai na pedra, vai todo mundo, as pedras todas voando e forma o altar. Não. Aquilo cabia a Elias fazer. Então, aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Agora você pensa, veja bem que ele fez o altar com 12 pedras. Agora imagine o tamanho dessas pedras. Porque o altar ele era alto. Pedras, com certeza, todas elas eram muito pesadas. Teve que ter sacrifício, ou seja, ele teve que pegar aquelas pedras e carregar a pedra. Teve que sacrificar. Então, se você quer vitória, se você quer bênção na tua vida, se você quer ver milagres acontecendo, se você quer ver a tua família sendo salva, se você quer ver, aleluia, o fogo de Deus descendo sobre a tua vida, tem que ter sacrifício, tem que sacrificar, meu querido irmão. Não tem outra receita. Não tem. Eu costumo dizer, o culto de quarta-feira era para ser um culto com mais frequência. Por quê? Estamos aqui para orar, para buscar. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Elias fez tudo isso, estou aqui resumindo por causa do tempo, ele vai lá, então está dando uma pelotada, né? Ele fez tudo isso, ele fez uma oração simples. Olha a oração de Elias aí. Oração simples. Ele disse assim, está em versículo 36, na parte B, diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, olha para você ver como que ele agiu, em cima da palavra de Deus. Quer ter fogo no teu altar? Haja conforme a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu guardo metade da palavra só. Não vai descer fogo nenhum. Não vai ter vitória nenhuma. Responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então você pode ter certeza que quando você fazer conforme a palavra de Deus,
reparar o altar, preparar o cenário para a tua vitória, pode ter certeza que quando Deus agir, todos vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida e que só o Senhor, Ele é Deus. Amém, meus filhos? Então deixa essa palavra para o teu coração. Aplauda o Senhor.